Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que é uma consequência direta de um dos assuntos que nós vimos nas aulas passadas, que é a expansão do imperialismo europeu na África e na Ásia. Então, por conta do próprio movimento de imperialista, né, neocolonialista das potências europeias, começa a acontecer uma corrida armamentista entre esses países para que eles possam garantir suas soberanias e os seus direitos nas colônias africanas e asiáticas. Além disso, alguns pontos merecem destaque e que se tornam, né, os fatores que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem ali o revanchismo francês contra a Alemanha por conta da perda do território da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana, aquela guerra que a gente viu lá atrás durante a unificação alemã, né? A gente tem também um forte sentimento pan-germânico, um sentimento pan-germanista, que é no sentido de unir os povos germânicos sob uma única bandeira, né? A Alemanha se tornou país tendo como base a Prússia e os povos germânicos viviam em torno dela, mas também existia um espírito pan-germânico ali com alguns povos do território do Império Austro-Húngaro, que também vale a pena mencionar. Além disso, também existe o pan-eslavismo, que prega a mesma ideia do pan-germanismo, só que com os povos eslavos, ali na região dos Balcãs, né? Então a Sérvia tinha um projeto da Grande Sérvia, que seria a união dos povos eslavos sob uma única bandeira, sob uma Sérvia forte. Então todos os povos dos Balcãs, também ali com o apoio da Rússia, também começou a ser insuflado um sentimento pan-eslávico na região dos Balcãs ali, que também gerava um pouco de temor no Império Austro-Húngaro, que fazia fronteira com esses povos e que disputava o poder político, o poder comercial na região dos Balcãs e ali na costa do Mar Mediterrâneo. Bom, antes de falar sobre a Primeira Guerra em si, a gente também tem que falar sobre a ação principalmente da Alemanha, né, naqueles anos anteriores ali à eclosão da Primeira Guerra. A gente tem que Bismarck ele faz um acordo, uma série de acordos com os países na Europa para deixar a França isolada e sem poder de reação por conta da sua derrota na Guerra Franco-Prussiana, né? Então Bismarck cria uma série de acordos com vários países europeus. A gente pode mencionar entre eles aí a União dos Três Imperadores, que seria um acordo entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Rússia, que eram os três grandes impérios ali na Europa. O problema é que Otto von Bismarck sai da sua posição de chanceler e a política adotada por Bismarck ela é deixada de lado por conta da ascensão do novo líder, que era Guilherme II. Então Guilherme II começa a tomar uma série de medidas que desagradam tanto a Rússia quanto a Inglaterra, né? Então Guilherme II se aproxima do Império Austro-Húngaro, deixando de lado a Rússia nesse sentido, em que a Rússia perde a sua influência sobre a Inglaterra, e a Rússia apoiava a Sérvia nos movimentos de independência dos Balcãs e também na luta contra o Império Austro-Húngaro naquela região, aquela luta política, né? Porque a Rússia via com aqueles povos sendo libertos e tornados independentes, a Rússia poderia aumentar o seu domínio sobre os Balcãs e poderia passar a ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Por outro lado, a Inglaterra vê com maus olhos aí essa política de expansão da marinha de guerra alemã, né, que também começa a assustar a Inglaterra e começa a colocar aquele território do norte do Oceano Atlântico ali numa situação militarmente séria. E também a Alemanha rapidamente se torna uma grande potência ali econômica europeia, né? E começa a disputar com a Inglaterra a posição número 1 no sentido de grande potência econômica do continente. Tá? Existiam situações em que empréstimos alemães eram mais interessantes do ponto de vista financeiro do que os próprios empréstimos ingleses.
e isso começava a se tornar motivo de preocupação para a Inglaterra. Então, por conta desses fatores, as alianças começam a se reorganizar na Europa, né? Então nós temos aí a criação da Tríplice Entente, que seria a união da Rússia com a Inglaterra, que eram as duas nações que estavam com o pé atrás da Alemanha, junto com a França, que era um país que já tinha historicamente, né, atritos com a Alemanha por conta do seu histórico de guerra. É até engraçado porque o nome da Tríplice Entente vem de uma expressão francesa que significa o entendimento, né? O entendimento de senhores, que seria esse pacto francês e inglês, né? Porque são dois países também que historicamente possuem grandes entraves políticos e militares. E do outro lado aí nós colocamos as potências centrais ali, né? Que é a Tríplice Aliança, que no caso a Alemanha, o Império Austro-Húngaro principalmente, e a Itália, porque a Itália também, a Itália estava um pouco perdida ali no meio daquela confusão toda, mas a Itália tinha alguns problemas com a França em relação a territórios, tá? Então, aquele clima de paz armada, né, como nós conhecemos, já era bastante emergente na Europa e só faltava algum estopim para que a guerra começasse. E esse estopim veio na Bósnia, quando o príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, visita Sarajevo e em Sarajevo ele sofre um atentado. Nesse atentado, na Bósnia, um sérvio ortodoxo mata o príncipe austro-húngaro. Por conta disso, as relações entre Sérvia e o Império Austro-Húngaro ficam mais conturbadas. O Império Austro-Húngaro impõe uma série de medidas contra a Sérvia, que começaram a ser vistas como uma interferência na soberania nacional. Até que o Império Austro-Húngaro ordena que a investigação sobre a morte do príncipe seja feita por autoridades austro-húngaras no território sérvio. A Sérvia não aceita isso e, em contrapartida, o Império Austro-Húngaro bombardeia a sua capital como uma iniciativa de guerra. No mesmo momento, então, como a Sérvia era uma aliada da Rússia, a Rússia se coloca em preparação de guerra, a Rússia começa a organizar suas tropas para batalhar contra o Império Austro-Húngaro e, nesse sentido, a Alemanha também começa a posicionar suas tropas contra a Rússia. Então, a Rússia é tragada para a guerra, a Alemanha também ao lado do Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, no caso, também se alia ao Império Austro-Húngaro por ver a presença da Rússia como um risco à sua soberania nos Balcãs, e também a Inglaterra estimulava uma série de independências que iriam enfraquecer o seu poder na região. Então agora nós temos a Inglaterra entrando na guerra, nós temos a França entrando na guerra, um pouco mais tarde a Itália também entra na guerra, e em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Em questão de uma semana, todos os países já começam a se enfrentar. Os primeiros movimentos da guerra, né, tem a frente oriental e a frente ocidental. A frente oriental ali com Rússia, com Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, e a frente ocidental com Alemanha, França e Inglaterra. A Alemanha faz um movimento de invasão à Bélgica. Depois que invade a Bélgica, a Alemanha começa a entrar no território francês, né? Ela não consegue dominar o litoral francês nem Paris, mas começa uma invasão ao território francês. Por outro lado, a guerra se intensifica tanto na frente oriental quanto na frente ocidental. Então, depois desse pequeno momento de expansão, nós temos a principal característica da Primeira Guerra Mundial acontecendo, que é a guerra de trincheira. Chega um certo momento em que as posições das tropas se estabilizam e eles começam a encontrar dificuldade no avanço das suas tropas no ataque contra o inimigo. Por esse motivo, eles começam a fazer as trincheiras, né, que são buracos no chão em que as tropas ficavam escondidas, aguardando ali o momento propício para que pudessem avançar. Então a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito travada nesse sentido, as tropas tinham muita dificuldade, e naquele espaço entre uma trincheira e outra dos inimigos tinha terra de ninguém, né? Que
era cercada de arame farpado, cheia de buracos, cheia de minas. Então era um território bastante inseguro e que era o terreno onde estavam as principais batalhas quando do avanço das tropas. No meio da Primeira Guerra Mundial nós temos também aí a situação da Itália. Em 1915 a Itália decide mudar de lado. A Itália sai da Tríplice Aliança e passa a integrar a Tríplice Entente. Por quê? A Itália sempre teve problema com o Império Austro-Húngaro por conta de algumas cidades que historicamente pertenciam a grupos italianos e que foram tomadas pelo Império Austro-Húngaro, né? A cidade de Trento ali é uma das mais conhecidas e que era uma questão que deixava a Itália com um pé atrás em relação ao Império Austro-Húngaro, embora pertencessem à mesma aliança. Nesse sentido, a França e a Inglaterra veem como uma oportunidade de trazer a Itália para o seu lado e eles oferecem as colônias alemãs na África e na Ásia para a Itália, para que ela possa passar para o seu lado na guerra. Então, a Itália passa para a Tríplice Entente, embora essa promessa nunca seja cumprida, a Itália passa a lutar contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e agora o Império Otomano, né? O Império Turco-Otomano, que toma aí o seu lugar na Tríplice Aliança. Então, durante esses 2 anos aí, entre 1915, que é o ano em que a Itália muda de lado, e 1917, que é o segundo grande fator que faz com que a guerra tenha o seu desfecho, nós temos muito pouco avanço, tanto de um lado quanto de outro, né? As guerras são muito sangrentas, são as primeiras batalhas que contam com a presença aí, de tanques de guerra. Então nós temos aí os primeiros tanques de guerra no lado inglês, no lado francês. Os alemães também têm alguns tanques de guerra. E a batalha vai se desdobrando sem muitas novidades até 1917, que é quando ocorre na Rússia a Revolução Russa. Essa revolução derruba o czar, o imperador russo Nicolau II, e faz com que a Rússia peça um armistício, ou seja, peça para sair da guerra. A Rússia assina um armistício com a Alemanha e sai da guerra. Então, com a saída da Rússia, acontece que a Tríplice Entente perde uma grande aliada, né? Embora a Rússia contasse com o maior exército do mundo, em questão de quantidade de membros em sua tropa, eram tropas mal treinadas, eram tropas com dificuldade de alimentação, com dificuldade de armamento, e também por conta da Revolução, eles passaram a ter dificuldade em permanecer na batalha. Então, como eu disse, eles perdem o armistício, saem da guerra, e os Estados Unidos percebem que a França e a Inglaterra sozinhas não dariam conta de permanecer na batalha e alcançar sucesso. Embora os Estados Unidos estivessem colaborando na guerra no sentido de fornecer armamento, fornecer alimentação, fornecer roupa, fornecer medicamentos, eles têm que entrar com tropas porque a França e a Inglaterra não davam conta sozinhas de enfrentar o inimigo. E se a França e a Inglaterra não conseguissem vencer a batalha, os Estados Unidos não teriam o retorno dos seus investimentos, né? Os franceses e os ingleses não conseguiriam pagar suas contas e os Estados Unidos teriam uma grande recessão econômica. Então os Estados Unidos começam a investir em suas tropas, né? No seu exército, na sua marinha, para que possam enviar aí, tropas para o fronte, né? Para a batalha no território europeu. Acontece então um grande investimento na marinha americana para que ela pudesse enfraquecer a marinha alemã e principalmente os seus grupos submarinos que rondavam aí todo o Oceano Atlântico e derrubavam a partir de determinado ano todos os navios que estivessem indo para a Europa, para que não houvesse oportunidade dos seus inimigos, né, dos ingleses e dos franceses, recebessem armamento, recebessem alimento para manter suas tropas em guerra. Inclusive, esses bombardeamentos, essas destruições feitas pelos submarinos alemães foram o motivo que fez com que o Brasil entrasse na Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil teve um navio afundado por um submarino alemão e, por conta disso, a população pressionou o presidente Venceslau Braz a participar da Primeira Guerra.
embora o Brasil não tivesse enviado tropa, foi muito mais uma participação simbólica. O Brasil foi o único país na América do Sul que fez parte aí, que tomou lado, né, que tomou parte na Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos, com a sua ingressão na batalha, com seu ingresso na Primeira Guerra Mundial, eles destroem os submarinos alemães no Oceano Atlântico, então eles conseguem manter um fluxo constante de envios de suprimentos, envios de tropas para participar de batalhas na Europa. Com certeza, esse foi um dos motivos também que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem aí uma grande potência econômica, política e militar com o fim da Primeira Guerra, né? Porque nós temos aí os Estados Unidos saindo soberano em detrimento de todos os países da Europa que sofreram com as batalhas por terem acontecido em seu próprio território. Então agora, partindo mais aí para o desfecho da Primeira Guerra Mundial, nós temos que o Império Turco-Otomano se rende, a primeira grande potência aí da Tríplice Aliança que se rende. A Itália consegue derrotar o Império Austro-Húngaro, a Itália consegue então derrubar os seus grandes inimigos, né, pela questão das cidades que eram disputadas, a Itália consegue retomar as suas cidades em disputa com o Império Austro-Húngaro. E a Alemanha começa a sofrer uma série de crises internas por conta de falta de abastecimento, crise política, enfraquecimento das tropas, falta de alimentação. Então, a Alemanha começa a entrar numa crise, o Kaiser Guilherme II renuncia, a República é proclamada e a Alemanha se rende. A Alemanha pede rendição à Tríplice Entente. Nesse sentido, então, nós temos aí o fim da Primeira Guerra Mundial com a vitória da Tríplice Entente. Nesse fim, então, é assinado o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele sinalizava o fim de toda a Primeira Guerra Mundial e impunha pesadas indenizações de guerra à Alemanha, que foi considerada aí a principal causadora dessa Primeira Guerra. Então a Alemanha é obrigada a pagar pesados impostos de guerra à Tríplice Entente, aos países vencedores. A Alemanha é obrigada a devolver o território da Alsácia e Lorena à França. A Alemanha é obrigada a não mais se militarizar, tanto com tropas terrestres quanto com tropas navais, né, quanto com navios. Então a Alemanha é obrigada a ter toda a sua produção bélica diminuída, ela sofre uma limitação muito forte na quantidade de tropas que eles poderiam ter, e isso faz com que surja nos alemães um sentimento de revanchismo, né? Um sentimento de revanchismo contra os países aí europeus. Esse sentimento de revanchismo abre as portas para que surja o nazismo na Alemanha, né? E por conta disso, os estados totalitários. Tanto o nazismo quanto o comunismo na Rússia, com a Revolução de 1917, e o fascismo na Itália, que também aí se torna um ingrediente para, em 1939, nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? Então, basicamente, todo o percurso da Primeira Guerra Mundial em relação diplomática, em relação política, se deu dessa forma. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí a criação de alguns estados nacionais europeus, como a Iugoslávia, como a própria Polônia. Então, esses países tornam-se independentes, passam a se tornar um Estado independente com o fim da Primeira Guerra Mundial. É importante também falar que na Primeira Guerra Mundial foi a primeira batalha que envolveu o uso de armas químicas, né? A Alemanha passa a usar armas químicas contra os seus inimigos. Eles arremessam umas armas que explodem, emitem uma fumaça verde, e quando inalada, essa fumaça queima os pulmões dos inimigos. Depois também a França desenvolve uma arma química que é usada contra os alemães. Dessa vez é uma fumaça transparente, mas também tem o mesmo funcionamento. Dessa forma, alguns anos mais tarde foi assinado um tratado em que os países diriam que não iriam usar armas químicas em quaisquer batalhas que sejam,
por conta da agressividade com que ela atacava aí o adversário. Bom, então, bem resumidamente, essa foi a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí os motivos, nós temos o desenvolvimento e o desfecho da Primeira Guerra Mundial apresentado de forma bem resumida. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, e um abraço.